Talvez a pior situação para uma pessoa acostumada a trabalhar e a ficar ativo o dia todo seja não ter emprego. Não era exatamente minha situação, eu tinha emprego, mas tudo estava parado, em recesso, e o futuro da empresa era incerto. Era como se eu vivesse no escuro. Depois de muito tempo eu não sabia como seria o dia seguinte. Passei mais uma noite em claro. Andava pela casa, ligava a TV, zapeava por canais, mas nada chamava minha atenção. Naveguei algum tempo na internet, sem ter nada para pesquisar. Eu queria era não pensar na empresa e em tudo aquilo que estávamos enfrentando naquele momento. Era o emprego dos meus últimos 20 anos. Eu dedicara uma vida pela empresa e finalmente encontrar a solução para reduzir as dívidas e nos colocar no topo. Pelo menos era o que eu acreditava. E justamente neste momento fomos surpreendidos com o suicídio de nosso presidente. Aquela seria uma noite longa. Eu revivia cada momento daquele dia. E já estava assim há vários dias. Não conseguia parar de pensar em tudo, em cada segundo. Quando a madrugada já se instalara no mundo, eu lembrei das palavras daquele homem que estava abaixado na praça coletando lagartas. Todos querem ver borboletas, mas ninguém quer criar as lagartas. Confesso que senti sempre uma grande repulsa por insetos. Só de pensar naqueles bichos em todas as suas formas, fazia uma careta e sentia muito nojo. Era uma reação natural e eu não tinha como controlar. E foi o que senti quando eu vi aquele bicho verde, comprido, caminhando dentro de um pote de plástico sobre uma folha. Um inseto, uma lagarta, feia, horrorosa. Como alguém poderia criar aqueles insetos repulsivos? Era algo sem sentido. Liguei meu computador. Digitei uma barra de buscas. Lagartas. As imagens que eu vi me pareciam tão nojentas quanto do momento em que eu vi pessoalmente com aquele homem na praça. Ou até mais. Fechei instintivamente o buscador, apoiei meus braços na mesa, cocei os olhos. Sorri sozinho. Como poderia pesquisar sobre lagartas? Deveria já estar enlouquecendo. Mas aquela imagem não saía da minha cabeça. Ver borboletas e não criar lagartas. Parecia que ele estava ali, com aquele sorriso que deveria significar alguma coisa. Aquilo me incomodava. Ele passou a me incomodar. Como toda pessoa que sempre estudou, eu lembrava de professoras falando sobre metamorfose. Quando criança, brincava que poderia ser o nome de uma banda de rock, se é que não é. Lembrava de que uma lagarta se enrolava, virava um casulo e dias depois se transformava em borboleta. Lembrava desse processo sim. Mas a profundidade daquela frase era bem maior do que esse processo. Havia algo ali que eu não conseguia decifrar e estava me incomodando. Pelo menos era o que eu pensava naquele momento, quando não sabia da complexidade de tudo que estava prestes a acontecer. Eu, um homem com pós-doutorado em tecnologia, carreira formada, estava prestes a descobrir que as grandes verdades estão em algo tão simples quanto uma borboleta voando. Quando amanheceu, eu continuava acordado. Parecia que via lagartas e borboletas em todos os lados. E aquilo já estava me irritando, já que eu não queria pensar naquilo tudo. Mas aquelas palavras surgiam em minha mente quase como um mantra que se repetira pela madrugada inteira. Lagartas, borboletas, lagartas, borboletas. Fiz um café mais forte que o habitual. Bebi rápido e saí, porque não queria encontrar com ela. Já não dormira mais uma noite. Se encontrasse na parte da manhã, já seria um alto motivo para discussão. Enquanto passeava pelo jardim, cheio de mato, tive a impressão de ver um movimento em uma planta. Uma palavra apareceu em minha mente. Lagarta. Fechei os olhos, sacudi a cabeça. Estava paranoico. Pensei no que faria na rua naquela hora da manhã. Ensaiei uma pequena corrida, mas senti dores no corpo decorrente do exagero do dia anterior. Resolvi caminhar. Minha cabeça parecia pesar e meus olhos estavam incomodados com o sol. Esqueci meus óculos em casa, mas não queria voltar. Sem perceber, parei em frente ao prédio onde nas últimas 2 décadas fora quase minha casa. Era o local onde entrava, onde vibrava, onde sabia o que fazer. Me sentia realizado a cada conquista e frustrado a cada derrota. Agora era um prédio fechado com um pano preto representando o luto e cercado por faixas da polícia que investigava aquele suicídio repentino. Enquanto ali estava, pensativo, uma borboleta colorida, amarela e preta, voou e pousou em meu ombro. Por alguns instantes pareceu olhar para mim e depois partiu.
Eu fiquei ali, estático, observando aquela cena. Como poderia, justamente naquele dia, onde nem dormi pensando em lagartas e borboletas, uma dessas criaturas aladas pousasse sobre mim? Parecia que o destino queria me ensinar alguma coisa. Foi então que resolvi caminhar novamente até a praça onde, no dia anterior, encontrara o homem recolhendo lagartas. Caminhei enquanto minha mente tentava desacreditar naquilo. Eu era uma pessoa muito racional, alguém que vivia em meio a lógicas e números. E qual era a lógica de pensar em algo tão simples quanto aqueles insetos? Foi quando sorri para mim mesmo, dizendo em meu interior que a possibilidade de encontrar aquele homem novamente na mesma praça era mínima, e que aquilo era somente uma loucura da minha cabeça. Por outro lado, não encontrar também acalmaria minha mente criativa e tudo terminaria ali. Tudo que nem mesmo começara. Cheguei na praça. Olhei para um lado, olhei para o outro, nada. Somente uma praça vazia com bancos e algumas plantas. Também, o que me fez pensar que ele estaria aqui novamente. Por um instante, pensei em fazer como ele, abaixar e procurar lagartas. Mas, quando lembrei que as lagartas eram insetos que se mexiam, que pareciam minhocas, desisti. Cheguei até próximo das plantas e notei que algumas estavam em corte nas folhas. Supus que as lagartas comeram aquelas folhas. Depois de tanto tempo ali, já me sentindo um tanto quanto idiota em dar importância a algo tão insignificante, resolvi ir embora. E foi nesse momento que me virei e ele estava lá. Confesso que naquele momento um misto de alegria e de surpresa me invadiu. "Bom dia, o senhor é aquele homem de ontem." Eu sorri para ele e sacudi a cabeça concordando. "Sim, sou eu. Voltou para recolher mais lagartas?" Ele deu um sorriso, abriu a mochila e pegou um pote plástico. "Sim, senhor. Gostaria de me ajudar?" Talvez ainda não fosse o momento. Recusei. Confesso que sinto uma certa repulsa por lagartas, assim como outros insetos. Diferente do que eu pensei, minhas palavras não o abalaram. Na verdade, a naturalidade com que ele agiu foi totalmente ao contrário de tudo que minha mente poderia imaginar. Ele se aproximou e tocou no meu ombro. "O senhor não precisa se preocupar. A maioria das pessoas pensam assim. Mas, se der uma chance de observar a beleza da natureza, descobrirá que essas criaturas são tão belas e enigmáticas que nem mesmo o mais criativo escritor ou mais renomeado artista poderia imaginar em sua perfeição. Mais sábias palavras, mais enigmas. Pelo menos era assim que eu via aquilo tudo. Eu ficava intrigado com aquele homem. O que seria? Como teria tanta sabedoria assim?" Ele, mais uma vez, estendeu o pote plástico. Eu, já sem graça, peguei. "Vamos, o senhor vai ver que é uma atividade bem interessante e terapêutica." Se naquele momento analisasse quem sou e o que estava fazendo, me sentiria um tanto louco. Se alguém que me conhecesse me visse em uma praça coletando lagartas, talvez pensasse que era o meu fim. Logo eu, um homem que sempre fora tão sério e tão centrado, eu, um homem que vivia em meio a números, estava abaixado numa praça procurando lagartas. Ainda bem que não pensei, talvez devido ao cansaço, talvez devido ao estresse que sofria nos últimos dias desde que a empresa estava fechada. Uma atividade terapêutica poderia realmente me ajudar naquele momento. O homem se apresentou. "Me chamo João. E o senhor?" "Carlos", respondi enquanto abria o pote. João apontou para uma planta e olhou para mim. "Seu Carlos, veja essas marcas na folha. São cortes de lagarta. Ela comeu bastante, deve ser grande." Isso eu já tinha observado. Eu pensei. Ele prosseguiu. "Vamos procurar aqui. Com cuidado, me ajude a levantar as folhas. Cuidado que a nossa amiga pode estar escondida em qualquer lugar. Algumas se penduram em troncos, outras se disfarçam de folhas. Outras podem tecer uma pequena teia e se pendurar. Seja como for, olhe atentamente." Por alguns momentos permanecemos calados olhando as folhas. Eu observei que João fazia aquilo com alegria. Enquanto levantava uma folha por vez, senti um agradável aroma. As plantas exalavam um perfume que me remetia a alguma cena da infância. Talvez lembranças que estavam guardadas em um lugar tão profundo que nem mesmo eu sabia que existiam. João quebrou o silêncio. "É bom, não é, seu Carlos?" Olhei para ele. "Pode me chamar só de Carlos." "O que é bom, João?" Ele soltou um sorriso. "Carlos, então."
Veja como é bom estar em contato com a natureza e sentir o perfume das flores vindo em nossa direção. Tive que concordar. Sorri. Um sorriso que não vi em meu rosto há muito tempo. E logo depois tive uma bela surpresa. Alguns podem chamar de coincidência, outros de destino. Seja como for, não poderia ser simplesmente um acaso tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Eu virei uma folha e lá estava ela, uma lagarta marrom com listas verdes, medindo em torno de 5 centímetros. Ei, João, acho que achei. Apressadamente ele pegou o pote e olhou para ela. Olha que linda! Pelo tamanho está prestes a se tornar uma crisálida. Crisálida, pupa, casulo. Palavras que passei a aprender e que definem o mesmo estágio da vida da borboleta. João retirou a folha da árvore e colocou dentro do pote com muito cuidado. São seres delicados, temos que ter cuidado com elas. Depois pegou um papel, escreveu algumas palavras e guardou novamente. Recolheu algumas folhas da planta e colocou na bolsa. Tenho que garantir o alimento dela, não tenho essa planta em casa. No momento, aquilo não me pareceu significar alguma coisa, mas havia um enorme simbolismo naquele ato de pegar as folhas corretas para a lagarta, e isso traria uma enorme lição para a minha vida. João, o caçador de borboletas, olhou para mim. Seus olhos exibiam um tom de vitória. Carlos, meu novo amigo, qual foi a sensação de encontrar sua primeira lagarta? Não havia me atentado para aquele fato. Realmente, era um misto de alegria e de paz. Era como se eu tivesse iniciado uma nova etapa na minha vida. Sim, era uma simples lagarta, mas era a sensação tão boa que eu me sentia feliz. Respondi ao João, bem mais leve. João parecia realizado. Missão cumprida. Ele começou a arrumar seus pertences como quem fosse partir. Olhei, incrédulo. Espere, mas você já vai? Ele olhou para mim, sorridente. Sim, minha missão de hoje já está cumprida. Ainda sem entender. Olhei para ele. Missão? Que missão? Ele colocou a mochila nas costas. De direcionar o seu caminho. Me direcionar? Quem ele achava que era? Como assim um desconhecido poderia me direcionar? Na verdade, talvez fosse o que eu podia fazer por ele naquele momento. Direção. João, por favor, né? Vamos conversar um pouco mais antes de você ir? Aceita tomar um café? Apontei para uma padaria do outro lado da rua. Ela tinha uma mesinha do lado de fora com 2 cadeiras. Parecia que nos esperava. João olhou e aceitou. Um café sempre é bom. Vamos sim. Sentamos. Pedi um bom café com pão e manteiga. Era tradicional daquela área e eu lembrei que já estivera ali antes. Sabia da qualidade daqueles produtos. Enquanto saboreávamos aquele café, perguntei: você é criador de lagartas? Ele sorriu. Podemos dizer que sim, Carlos, mas na verdade sou chamado de criador de borboletas. Uma lagarta é somente uma fase da borboleta. Eu me senti um pouco sem graça, mas sabia que ele não se importaria com isso. Eu prossegui. Então, o que levou você a criar borboletas? Ele pegou a xícara de café. A fumaça exalada da bebida quente penetrou suas narinas e ele pareceu apreciar aquele momento. Ele levou o utensílio e calmamente saboreou um gole da bebida quente. Sabe, eu já fui como você. Ai, não se assuste, mas eu sei quem você é, ou quem você era. Surpreso, da mesma forma que aliviado, eu olhei para ele. Ele prosseguiu. Acompanhe as notícias, sei o que aconteceu com sua empresa e desejo meus sinceros sentimentos. Sei como é perder uma pessoa próxima. Aquelas palavras, mesmo sendo duras para mim, soaram de tal maneira suave que eu me sentia consolado. Ele saboreou mais do café e prosseguiu. Eu era como você. Trabalhava, me preocupava com dinheiro, pagava contas e quando percebi, não estava mais vivendo. Estava num ciclo onde eu apenas passava pelos dias sem ao menos perceber tudo que estava perdendo. O último gole do café forte e encorpado desceu em sua garganta. Pareceu satisfeito e realizado. Um dia me deparei com uma imensa depressão. Pode parecer que é algo tão comum de se falar, mas somente quem sentiu na pele o que eu senti é que sabe o que é passar pelo que passei. Foi então que resolvi mudar de vida. Fez um sinal para o dono da padaria e pediu mais um café. Olhou para mim. Eu não tinha mais razão para viver. Eu não sabia nem mesmo o que fazer dos meus dias. Então descobri a magia de criar borboletas.
Não pense que as crio com o intuito de vender os produtos ou de comercializá-las. Não. Eu crio porque amo a beleza das borboletas voando pela natureza. Então ele repetiu. E descobri que a verdade é que as pessoas amam ver borboletas, mas nenhuma delas quer criar as lagartas. Sabe, sem lagartas, não temos borboletas. Eu arrisquei. Sim, eu sei, a metamorfose, né? Ele sorriu. Sabe, descobri que a vida é como uma borboleta, em todas as suas fases, e aprendi tanto com elas que hoje crio borboletas. Elas me encantam, embelezam a vida, mas, mais do que isso, elas me ensinam a cada dia. Talvez, Carlos, ele fez uma pausa enquanto se deliciava com a segunda xícara de café. Talvez seja isso que você precisa nesse momento. Deixar aquilo que é grande e ver a beleza nas pequenas coisas, como no voo de uma borboleta. Sabe, olhar uma lagarta e ver nela a beleza de uma borboleta é um exercício. É um processo e cada dia eu aprendo mais e mais com elas. Eu estava ouvindo atentamente. Por algum motivo, tudo que ele dizia parecia fazer sentido. Um sentido que eu nunca imaginava perceber. João olhou para mim. Sua face ficou séria de repente. Mas você precisa entender, Carlos. Não somos nós que a escolhemos. Elas nos escolhem. Elas escolhem nos ensinar e trazer lições para a nossa vida. Eu estava ainda meio incrédulo neste momento. Então acabei dizendo algumas palavras que nunca se confirmaram. Como pode um inseto tão significante escolher a gente? Ele soltou uma gargalhada. Eu era assim. Nunca conseguiria ver a beleza em um simples inseto. Vivia em meio a números e a lógica. Isso lembra alguém? Eu me senti envergonhado. Carlos, você só precisa dar uma chance a você. Olhe além de tudo. Olhe além da lógica. Procure a beleza em um inseto tão pequeno. E descubra a imensidão de lições que você pode aprender para a vida. Mais uma vez, ele ficou sério. Nem todos têm a chance de mudar. E essa chance lhe foi dada. Aproveite este presente que a vida lhe e vá além. Aproveite este presente da vida e vá além. Ir além. Era isso que eu precisava. Ir além de tudo aquilo que minha vida se tornara e de toda aquela realidade que por hora estava vivendo. João se espreguiçou. Muitas vezes precisamos encontrar um novo caminho. Uma pessoa me disse que para conseguirmos o que ninguém conseguiu, precisamos fazer o que ninguém fez. E foi isso, fazer algo que mudasse tudo, que me levou a criar borboletas. Eu abaixei a cabeça. João, eu preciso justamente disso. Eu preciso encontrar o meu caminho. Ele se levantou e colocou a mão no meu ombro. Foi por isso que você foi trazido aqui mais de uma vez, para encontrar seu caminho e descobrir tudo aquilo que uma simples borboleta pode lhe ensinar. Eu estou aqui, seu novo amigo. Vou lhe ajudar a encontrar o seu caminho. Eu levantei a cabeça e esbocei um sorriso. Obrigado. Mas como pode ser isso? Ele me entregou um cartão e disse, quando estiver pronto, este é meu endereço e meu telefone. Basta me procurar e conversaremos um pouco mais sobre as borboletas. Bom, está na hora, meu amigo. Vamos criar lagartas, seguir cada passo, sem pular etapas. Tenho certeza que você vai encontrar seu caminho. Palavras simples, sinceras e intensas e que naquele momento era exatamente o que eu precisava ouvir. Como eu poderia imaginar que encontraria alguém assim? João realmente foi colocado na minha vida no momento certo. Uma amizade inesperada. O mais interessante era saber que ele era alguém que também vivia em torno de números. Sorri, levantei, abracei meu novo amigo. Sabia que era um momento de mudança. Só não imaginava como iria acontecer.